um evento ou que eu realizo um evento. É o aniversário do meu grupo. Esse aniversário está sendo colocado dentro do planejamento para que a gente possa realmente acompanhar. É todas essas ações que a gente precisa saber, para poder essa construção desse calendário, né? Com a construção do calendário anual das atividades culturais e esportivas, a gente quer criar uma outra dinâmica, que é a agenda cultural semanal. Eu já tenho um calendário. Então, o que é que vai acontecer a cada semana? O que é que vai acontecer durante essa semana, por exemplo? Essa semana, hoje, né, nós estamos aqui nesse evento cultural e logo mais, a partir das 16 horas, haverá uma feirinha, né, do movimento, do grupo das artesãs, dos artesãos do município, que estão fazendo aqui na Praça da Igreja Matriz e vai até às 22 horas. Essas ações é que a gente quer fomentar dentro desse calendário. Se está dentro de um calendário, aí a gente vai poder, nessa agenda cultural, divulgar, estimular a participação, levar apresentações, fazer uma estrutura melhor, dar uma condição melhor, porque está planejado, certo? Então, essa agenda cultural é para que todo mundo saiba o que está acontecendo, porque em Itapajé a gente se depara com situações tipo a feirinha que as meninas estão realizando. As meninas estão realizando uma feirinha, de repente é novidade para a maioria da cidade passar ali e ver que tem uma feirinha, porque não sabia. Eu estou dando só um exemplo, porque assim são várias atividades. Pronto, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Um dia eu fiquei assombrado quando eu saí na rua, e olha que é um evento grande. Eu fiquei assombrado quando eu saí na rua e estava acontecendo uma marcha da igreja, por exemplo, da Igreja Nova Vida. Eu fiquei assombrado, não pensando tanta gente, e do nada eu não sabia de nada, entendeu? Então são esse tipo de situação que o município não pode ficar a par. Eu, enquanto gestor de uma pasta, não posso ver o movimento cultural acontecer e eu nem saber o que está acontecendo, entendeu? As pessoas não estavam acostumadas com isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas, muita gente, e ontem conversando com um grupo, eles diziam pra gente que da dificuldade, eles faziam um evento, os caras faziam um evento, traziam 11 municípios, 12 municípios, 15 municípios para cá, para dentro do município, se faziam um convite para os gestores das pastas ou do município, e não aparecia um representante. É ruim mesmo. Gente, e agora é o secretário correndo atrás do povo, para falar com o povo correndo, é o secretário atrás. A secretaria, ixi, nós estamos com problema desse, direto aqui nesse microfone. Mas vamos continuando, dá para ouvir? Dá. Passa o dia todo dando aula, né? Dá certo. Não eram acostumados com ela. Por não ter apoio, cada um fazia separado. Ninguém deixou de fazer cultura, ninguém deixou de fazer artesanato, ninguém deixou de fazer teatro, ninguém deixou de fazer o que gosta de fazer no aspecto cultural. Cada um fazendo isolado e sofrendo sozinho. É assim que acontece. Eu não tenho apoio, não vou buscar. Então nunca se sabia o que acontecia dentro do município. Verdade, né? verdade. O Serginho faz um evento maravilhoso da quadrilha, mas ninguém sabe o que está acontecendo, porque a secretaria não está lá ajudando, a secretaria não está lá, entendeu? Houve uma divulgação. Um calendário é para isso, para que a agenda cultural semanal seja estabelecida e a gente fazer uma divulgação maciça em cima. Olha aqui quem está aqui o tempo todo, né? Nos ajudando nessa divulgação. Um dos blogs que está nos ajudando o tempo todo, o Papo Reto, que é nosso parceiro, o qual a gente agradece, né? Para vocês verem o quanto que é importante esse planejamento. Ele abrange várias situações nesse quesito de organização, para que haja efetivação daquilo que está sendo planejado, né? Então, até aqui está sendo claro, não é isso, pessoal? A construção do calendário para se ter uma agenda semanal e tudo que acontecer, seja um evento, porque a gente está conversando com todo mundo, seja um evento grande de uma igreja evangélica, até porque de vez em quando eles precisam de nós também, né? Da igreja do movimento carismático, a gente está conversando com todo esse pessoal para também fazer parte dessa agenda. É importante. A nossa secretaria será de juventude. As igrejas são um instrumento importantíssimo nessa questão da juventude. E nós estamos abertos a conversar com eles, né? Também, para fazer parte desse calendário, dessas ações pontuais e dessas ações que devem se tornar um calendário fixo dessas ações. É por isso que nós estamos
trabalhando muito nesse início, porque no início realmente é mais complicado de organizar, de planejar, de estruturar, é muito complicado. Então, nós temos no nosso calendário, pessoal, algumas ações que a gente pretende aqui compartilhar com vocês, para que vocês possam potencializar isso, né? Trabalhar isso. Né? Uma das nossas ações enquanto secretaria é para fazer parte do nosso calendário. O nosso horário, né, está de 7h30, horário de atendimento, horário normal com toda a secretaria, 7h30 até o meio-dia, e de 13h30 até as 17 horas. Mas eu tenho falado que uma secretaria é a única secretaria que na verdade não fecha. Se vocês chegarem lá meio-dia, vão ter um funcionário lá, certo? Nós praticamente estamos morando. E aí, muitas vezes, o secretário também sai meia-noite. Fica Casa da Cultura, né? Mas o nosso diretor. Então, praticamente não está fechando. Isso para que vocês tenham conhecimento. Por quê, gente? A gente tem uma biblioteca. A gente tem uma biblioteca no espaço da nossa secretaria. Se a secretaria fecha 2 horas da tarde, alunos do turno da tarde de alguma escola pública poderiam ir lá? Não teria condição. Acolhe os alunos às 17, acolhe os alunos 13h10 para entrar na escola, acolhe, o tempo de acolher já daria o tempo da secretaria estar fechando. Então eles nunca teriam acesso. E a gente vai potencializar todas essas ações da própria biblioteca. E uma delas, para fortalecer as ações da biblioteca e da própria secretaria, porque a ideia é nós termos uma secretaria viva, ativa, que respire vida, que você chegue lá e sinta isso acontecendo, né? Nós vamos estender o horário uma vez por semana, nas sextas-feiras. Nós vamos criar, nas sextas-feiras, um horário estendido que vai atender de 17 até as 19 horas para a realização do nosso café cultural. E esse espaço é um espaço para, esse momento é um momento para acolher as pessoas que geralmente saem do trabalho na mesma hora que a gente sai. Se a gente sai às 17, é igual a todo mundo. Então tem pessoas que nunca sabem o que é que tem na Secretaria de Cultura, porque nunca vai achar ela aberta. E por esse motivo, nós queremos fomentar essas ações para que todo mundo tenha acesso. E o café cultural vai ser um momento, por exemplo, de uma palestra com uma psicóloga que estava aqui, entendeu? De uma homenagem a um dos nossos escritores, que tem vários morando em Fortaleza, que não andam nem aqui porque nunca foram valorizados, nunca foram citados, né? Vimos aqui um exemplo grande aqui da Alba Valdez, que já que eu vou falar para vocês. Então, será um momento para essas ações, certo? Será um momento para palestra, será um momento para conversa, uma apresentação teatral, uma apresentação maravilhosa do nosso artista que aqui apresentou, né? É um espaço de fomentação dessas ações. Por quê? Porque vem algo maior aí pela frente. Eu acho que é bom. Toda sexta-feira tem material, né? O algo maior pela frente é a criação da nossa Academia de Letras e Artes de Itabagé. Esse momento é para fomentar um público, para fortalecer um público ativo que gosta de leitura, que gosta de arte, que gosta de cultura, para que a gente crie a nossa Academia de Letras e Artes de Itabagé. E essa academia levará na sua medalha de honra o nome da nossa grande escritora Alba Valdez, que foi apresentada aí para vocês. Eu me emociono quando eu falo dela. Por quê? Eu sou um ser muito emocionado, né? Mas eu me emociono quando eu falo dela porque Alba Valdez, ela nasceu em 1874. Preste atenção, na biblioteca não tem um livro dela, certo? Ela é uma escritora cearense que abriu um caminho na literatura cearense para personagens, por exemplo, como Raquel de Queiroz. Só que na terra dela, que ela nasceu lá no Espírito Santo, ela é esquecida. Existe na terra dela uma rua com o nome dela. Nem o nome dela é proferido na rua, porque acho que é a Rua da Cinza, se eu não me engano, ou é a do Vapor, e eles chamam pelo seu nome, se é a da Cinza, ou se é a Rua do Vapor. Da Vapor. É a do Vapor? Porque... Então, pronto, aqui nós temos essa tradição também que a gente precisa trabalhar ela, reeducar ela, que é, se bota o nome numa coisa, né, de repente só se chama por outro, né, e não valoriza aquele nome, e esse é o nome dela. Apelido, né? Exato, tudo por apelido. Tudo por apelido. E aí, gente,
Lembrando que assim, vocês podem interromper minha fala, tá certo? Eu estou aqui de forma informal mesmo, com vocês para se sentirem em casa. Se precisar interromper, pode interromper. E aí, Alma Valdez nasceu lá no Espírito Santo. Como ela nasceu em uma época em que, olha a história do preconceito também que eu tive, um negócio cortado. Como ela nasceu em uma época em que a literatura, olha só, a literatura era uma atividade estritamente masculina, ela teve preconceito, né, de exercer esse papel. Ela pegou e mudou o nome dela, porque o nome dela é Maria. O nome dela é Maria Rodrigues. Ela pegou e mudou o nome dela para Alma Valdez, para que a família dela não tivesse vergonha. A família dela é uma família mais ou menos, né, de recursos. Para que a família dela não tivesse vergonha dela exercendo essa profissão, ela pegou e mudou o nome dela para Alma Valdez. E aí se eternizou como uma das escritoras cearenses que abriu o caminho na literatura. E por que foi lançado um livro dela? Só existe um livro dela, para vocês terem ideia, publicado hoje, Remanescente, né? E é porque ele foi traduzido para o russo, porque senão não teria. O único livro dela. Aí, a organização em Fortaleza, uma organização social que é a Demócrito Rocha, pegou e tiveram a ideia de homenagear 10 escritores cearenses. Entre esses 10 estava ela, Alma Valdez. Primeira mulher a ter uma cadeira na Academia Cearense de Letras, primeira mulher, eternizada lá nos murais, um mural gigante que tem lá, inclusive da libertação da escravatura no Ceará. A figura da mulher pintada representando a justiça é Alma Valdez. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Então, assim, para a literatura cearense, uma mulher que está além do seu tempo, historicamente, um valor indescritível, né? Pela luta, a inserção da mulher, pelo direito da mulher, por tantas coisas ela foi pioneira, né? E aí eu encontrei nas minhas pesquisas um lugar onde eu poderia encontrar o livro dela, exatamente lá na Fundação Demócrito Rocha. Peguei e fui comprar. Só que houve uma coincidência que eu fiquei muito emocionado. Aí toda vez eu me emociono, né, quando eu falo sobre isso. No dia que eu peguei o livro dela, foi no mesmo dia que eu participei de um edital e a gente trouxe 1000 exemplares de livros da biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, muito ansioso, fui lá e peguei o livro dela. Quando eu abri o livro dela, para ler a história dela, que a gente acaba lendo muita coisa e não fica tudo, né? Aí a minha coincidência era 12 de dezembro, o dia que eu fiz isso. E era exatamente o dia que, se ela estivesse viva, estaria completando 150 anos. Eu fiquei muito emocionado. Por quê? Por esse sonho, né, de poder fazer alguma coisa pela cidade, por pessoas que têm essa história como ela tem, né, e ao mesmo tempo, é como se ela estivesse revivendo. Dizem os pensadores aí que quem escreve um livro nunca morre, né? Nunca morre. E por nunca morrer, ela está ressurgindo entre nós pela sua obra, pela sua importância, né? Está ressurgindo entre nós pela sua importância, porque exatamente no momento em que nós queremos abrir uma academia que vai ter uma medalha homenageando ela. A nossa intenção nesse projeto é criar a academia com 25 cadeiras, e essas 25 cadeiras é para pessoas que tiveram importância na literatura, importância na arte, importância na cultura do nosso município. Muitos deles ainda com vida, né? Muitos deles ainda com vida, e no caso da academia, quando eu digo muitos deles ainda com vida, porque essas pessoas que moram em Fortaleza, para muita gente elas nem existem, né? Mas tem muitos escritores em Fortaleza. Estão vibrando com essa possibilidade. Ramos, né? É um sonho de muitos deles. E a gente está aqui para tentar viabilizar isso. Então, esse café cultural é pensando na abertura da Academia de Letras e Arte de Itapajé. E aí, feito isso, nós vamos fomentar um projeto de apoio à produção literária. E nós vamos acompanhar essa produção, nós vamos dar todo o subsídio para a produção literária. E quem quiser publicar um livro, a gente vai facilitar isso para que a gente fomente da literatura em Itapajé e a gente possa acompanhar a produção, conduzir o processo, fazer o momento de autógrafo, né? É esse o nosso projeto.
está dentro do nosso script. Então, pessoal, essas ações eu quero que vocês nos deem ideias, o que vocês